Olá, eu sou o professor Eiter e hoje a gente vai fazer a análise de uma dissertação nota 1000 do Enem para perceber como é que é feito o desenvolvimento 2 de uma dissertação. Eu já fiz um vídeo sobre a introdução, desenvolvimento 1 e esse desenvolvimento 2. Lembrando que todo o parágrafo, todo o período tem uma estrutura, tem uma estrutura fixa, a gente não pode fazer de qualquer jeito. A dissertação do Enem não é você sentar, pensar, esperar uma intervenção e começar a escrever. Tem uma estrutura fixa, você tem que entender o que você vai fazer em cada parágrafo, em cada período. Então a gente vai fazer uma análise hoje para ver como faz desenvolvimento 2, ok? Então vamos ver os slides, vamos ver como é que funciona isso na prática. Então aqui, redação do Enem, como fazer desenvolvimento 2. A gente já falou isso antes, mas é sempre bom frisar. Quantos parágrafos eu tenho na minha dissertação? Você vai escrever a dissertação, quantos parágrafos você vai fazer? 4, não inventa. As últimas dissertações, os últimos anos, foram sempre 4 parágrafos, tá? Um de introdução, desenvolvimento, que a gente já fez um vídeo a respeito. Hoje a gente vai ver o desenvolvimento 2 e depois a gente vai fazer o vídeo da conclusão também. Sempre focando em ideias. Então, cada parágrafo tem 3 ideias. No caso do desenvolvimento 2, nós temos a primeira ideia, quer dizer, o começo do seu desenvolvimento 2 é uma exposição de argumento, que você já falou lá na introdução. Depois vem a comprovação, a gente vai falar um por um daqui a pouco, tá? E por último, a gente tem a conclusão, uma consequência. Então são 3 partes que você tem que colocar no desenvolvimento 2. Sobre a exposição do argumento é o seguinte, retomada do argumento da introdução. Lá na introdução, eu já falei, vocês também têm 3 ideias. A última ideia da introdução são os seus argumentos. Então vai ter argumento 1 e argumento 2. O argumento 1 você desenvolve no D1, desenvolvimento 1. E o argumento 2 aqui no D2. Então você retoma, você fala de novo aquilo que você falou lá na introdução. Preferencialmente uma paráfrase, mas como você está no desenvolvimento 2, você pode até copiar alguns termos, não tem problema, porque já está numa certa distância, não há problema. Tá? Uso de palavras do tema, sempre. A palavra do tema tem que estar em todos os parágrafos. E um detalhe importante, a diferença básica do D1 para o D2, desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, é o início. Lá no desenvolvimento 1, você começa primeiramente, de início, você tem umas formas lá. Agora não, agora você vai começar com em segundo lugar, além disso, outro sim, que é a mesma coisa. Então, como já é o D2, você tem uma outra forma de começar. Isso é fundamental. Essas palavras aqui têm que estar no início do seu desenvolvimento, que vale nota em outras competências, tá? Então, exposição de argumento, exemplo. Aqui é o tema de 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Essa parte aqui eu peguei e copiei lá da introdução, da pessoa que fez essa dissertação. A pessoa termina a introdução assim. Nesse ínterim, entende-se a negligência estatal e a não eficiência da legislação como causas desse desafio. Então ela colocou, vamos destacar melhor aqui, ela colocou 2 argumentos. Aqui, a negligência estatal e não eficiência da legislação. Lá no D1, desenvolvimento 1, a pessoa falou sobre isso aqui, negligência estatal. Então agora no D2, que é o que está aqui em verde, ela tem que falar da não eficiência da legislação. Só que a primeira coisa que ela faz é trazer o argumento. Então ela vai pegar isso aqui e trazer para o início do D2. Outro sim, lembra da palavra? A ausência de uma legislação que abrace a causa ameaça diretamente a sobrevivência desses grupos. Está aqui, não eficiência da legislação, ausência de uma legislação. Então, comecinho do D2 é você trazer aquilo que você falou lá. Simples assim. Além disso, a não eficiência da legislação prejudica a valorização desses grupos. É simples, é só retomar, é só para o seu leitor saber do que você está falando. É só isso que você faz no início do seu desenvolvimento 2, certo? Então nós temos aqui, exposição de argumento é isso. Outro assim, além disso, em segundo lugar. Fez essa, é uma linha e meia, só para você retomar o assunto. Agora você vem com a comprovação. A comprovação é mais complexa. Ela vem de um repertório sociocultural. Lembrando que é isso. Dados de pesquisa, citações, comparações, fatos, alusões. Você vai citar autores, livros, seriados, documentários, Você tem que citar algo agora, colocar algo que comprove aquilo que você acredita que é o seu argumento. Usando essas palavras, de acordo com, consoante, segundo. Então, seguindo o parágrafo, isso aqui foi o início do parágrafo. Ausência de uma legislação que abrace e tal. Então, iniciou. Agora eu tenho que comprovar.
a pessoa usou assim, nessa ótica, palavrinha mágica, a obra literária Cidadão de Papel, pronto, já achamos aqui o repertório, é uma obra literária. Do jornalista Gilberto Dimenstein, apresenta um contexto social em que as garantias constitucionais estão restritas apenas à parte escrita, sem ser colocado em prática. Então, citou Cidadão de Papel e falou o que isso tem a ver, né? Então, ele diz que, no contexto social, as garantias constitucionais estão restritas apenas à parte escrita, por isso que chama Cidadão de Papel. E ele ainda faz um desdobramento. Diante disso, essas comunidades, voltando no tema, originais tupiniquins, podem ser consideradas de papel. Então, fez uma relação, comprovou e ainda fez uma relação da obra com os povos, né? Com as comunidades dos povos tradicionais, tendo em vista a não eficiência das leis. Retomou o assunto e projetos que garantem seus direitos. Então, isso é a primeira e a segunda parte do D2. Então, você retoma o assunto e agora você comprova. As dissertações nota 1000 estão seguindo esse padrão, tá? Vai fazer o desenvolvimento 2? Retoma o assunto e coloca um repertório. É isso que precisa fazer no seu desenvolvimento 2. Retoma um assunto e comprova. E por último, você conclui, você coloca uma consequência daquilo, né? Se der certo ou não der certo. Então a conclusão conclusão do que deve ser feito. Ou uma consequência daquilo o que acontece se a situação não for resolvida. Ou se for resolvida. É assim que faz. Então você finaliza o seu parágrafo dando uma conclusão, colocando uma consequência. Como que eu faço isso? Assim, desse modo, dessa maneira, qualquer coisa dessa forma. Um exemplo que nós temos, ainda no mesmo parágrafo. Tá? Assim, ao invés de promover a valorização e o reconhecimento dessas populações, tais determinações falhas contribuem para a manutenção do sentimento de invisibilidade social desses povos. Então, eu vou voltar aqui para você perceber que no finalzinho foi feito isso. Né? Aqui, ó. Diante disso, essas comunidades originais podem ser consideradas de papel, tendo em vista a não eficiência das leis. Então, como falou que as leis não são eficientes, aí coloca, então, ao invés de promover a valorização e reconhecimento, tais determinações falhas, quer dizer, a não eficiência, contribuem, né, as determinações contribuem para a manutenção do sentimento de invisibilidade. Então, você traz o assunto, você desenvolve. Como que eu desenvolvo isso? Você comprova com algum argumento, colocando algum dado, algum autor, alguma obra, e você coloca no finalzinho do seu parágrafo, se não acontecer, vai ser mantido esse sistema, os problemas continuarão, os desafios ainda serão maiores, é só fazer uma finalização do parágrafo. Tá? E aí você consegue fazer a exposição, a comprovação e uma conclusão ou uma consequência. Tá? Então é simples, percebe que é simples? Não tem muito segredo no desenvolvimento 2, é igual ao desenvolvimento 1. Então, exposição de argumento, retomada do argumento. Fala de novo, parafraseia, usa as mesmas palavras que você usou lá na introdução. Comprova, como? Repertório sociocultural. Cita uma obra, um livro, um filme, um seriado, um documentário. Tá? E a conclusão do parágrafo é, o que acontece? Né? Qual que é a conclusão disso? Qual a consequência caso isso não dê certo? Tá? Isso é um resumo para você entender. Então, desenvolvimento 2, 3 ideias. É igual ao desenvolvimento 1, não tem segredo. Ficou claro? Entendeu como é que faz o desenvolvimento 2? Então, você retoma lá o que você escreveu na introdução, depois você comprova aquilo que você colocou como argumento e coloca uma conclusão. É isso que você tem que fazer. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Escreve aí nos comentários para eu poder responder e ajudar. Se você tiver alguma ideia de algum tema para redação, algum problema maior que você acha, coloque nos comentários também. De repente a sua ideia vira um vídeo, né? E eu posso ajudar não só você, mas também outras pessoas que possam ter a mesma dúvida. Então, se tiver qualquer coisa, coloca nos comentários. Pode me achar lá também no Instagram, no @professoreita. Eu vou ficar muito feliz em responder as suas dúvidas, ok? Um abraço, bons estudos para vocês. Espero vê-los na faculdade em breve.